porque Jesus lhe dissera: espírito imundo, sai desse homem. E perguntou-lhe: qual é o teu nome? Respondeu ele: Legião é o meu nome, porque somos muitos. E rogou-lhe encarecidamente que os não mandasse para fora do país. Ora, pastava ali pelo monte uma grande manada de porcos. E os espíritos imundos rogaram a Jesus, dizendo: manda-nos para os porcos, para que entremos neles. Jesus o permitiu. Então, saindo os espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada, que era cerca de 2.000, precipitou-se despenhadeiro abaixo para dentro do mar, onde se afogaram. Os porqueiros fugiram e o anunciaram na cidade e pelos campos. Nós lemos até o versículo 14, depois iremos ler o restante desta história. Queridos ouvintes, certamente você já ouviu falar naquele adágio popular que diz assim: pau que nasce torto, morre torto. Pau que nasce torto, morre torto. E este adágio, este ditado, geralmente é utilizado quando alguém se depara com uma situação que parece irremediável, quando uma pessoa é tida como irrecuperável, quando é sentenciada que para ela não tem mais jeito. Eu não sei se esse ditado já existia nos tempos de Jesus. Provavelmente não. Mas certamente existiam situações, existiam indivíduos que aos olhos da sociedade tinham uma situação irremediável, que sendo um pau torto para alguns não havia endireitamento. O texto que nós lemos nos mostra uma história, um personagem destes. Esta é a história de um homem que há algum tempo sofria, segundo o texto, aprisionado por demônios, até ter um encontro com o Senhor Jesus. Dentre os 3 evangelistas, Marcos é o que traz a sua história com maior riqueza de detalhes. Ou seja, pelo seu relato podemos perceber o que aconteceu antes do homem ter um encontro com Jesus, o que ocorreu durante este encontro e a surpreendente reação das pessoas após o encontro. E é exatamente isto que eu quero focar nesta tarde. Contrariando aquele adágio popular que nós já citamos, vamos ver a ação transformadora do Senhor Jesus, analisando quadro a quadro o texto abaixo. E vamos ver que esse texto nos mostra que Jesus é o libertador. Em primeiro lugar, iremos ver a situação desesperadora deste homem. A situação desesperadora desse homem. O versículo 1 inicia mostrando que Jesus e os discípulos chegaram à outra margem do mar, a terra dos Gerazenos. Ou seja, Jesus acaba de desembarcar numa cidade chamada Gadara, logo após fazer uma travessia de barco não muito tranquila. Pois se você perceber os versículos anteriores, você vai observar que Jesus acabara de acalmar uma tempestade que quase o fizera naufragar junto com os discípulos. Pois bem, ao sair do mar agitado, Jesus se encontra com um homem agitado. Ao sair do mar agitado, Jesus se depara com um homem agitado, e a sua agitação não era uma agitação comum, mas o texto vai afirmar que aquele homem estava possesso de espírito imundo, ou seja, o homem estava endemoniado. Este é apenas o primeiro aspecto descrito por Marcos, que demonstra a situação desesperadora daquele homem. Como se não fosse bastante, aquele homem possesso de espíritos imundos havia se tornado um escândalo na cidade. Os versículos 3 a 5 nos revelam o seu terrível estado. O versículo 3 nos informa que ele vivia nos sepulcros, ou seja, ele vivia no cemitério. Assim podemos perceber que aquele homem estava separado de um contato humano normal e que estava afastado de sua família. O versículo 4 nos mostra que, na tentativa de conter aquele homem, alguns indivíduos acabaram prendendo concorrentes que não puderam suportar a força extraordinária que os demônios lhe lotavam. Isso fez com que tais cadeias fossem quebradas e ninguém podia subjugá-lo. Como consequência, o versículo 5 nos diz que aquele homem perambulava de dia e de noite, gritando entre os sepulcros e se cortando com pedras. A intervalos de dia e de noite, os gritos habituais daquele homem ecoavam de caverna em caverna, espalhando o terror nos ouvidos e corações dos viajantes que por ali passavam. A maioria das pessoas simplesmente evitavam aquele caminho. Assim sendo, quer fosse por medo,
pena ou por qualquer outro motivo, aquele homem estava literalmente perdido, sem perspectivas, condenado a passar o resto de seus dias escravizado por demônios, hostilizado pelos homens, refém de sua situação desesperadora. Mas isso não por muito tempo. Aplicando para a nossa realidade, assim como aquele homem, muitas pessoas hoje estão também aprisionadas, precisando que brilhe para elas a luz do Evangelho, e por isso que estamos aqui todas as sextas-feiras anunciando a palavra de Deus, que é a palavra verdadeira. Muitas pessoas estão presas em seus próprios pecados, acorrentadas em seus vícios, acorrentadas pelos seus desejos, feridas por suas próprias escolhas. Para muitas pessoas, a vida não tem mais perspectiva, não tem mais esperança, para elas não existe mais solução. Assim como para aquele homem, segundo algumas pessoas que o viam naquele estado terrível, naquela situação desesperadora. Mas que bom que o texto não para por aí. Que bom que o texto não se limita a mostrar apenas a situação desesperadora daquele homem, mas o texto vai mostrar a ação libertadora do Senhor Jesus Cristo. A partir do versículo 6 até o versículo 13, nós temos o Senhor Jesus agindo em favor daquele homem, porque Jesus é o libertador. E nós já vimos então que o homem estava preso a uma situação desesperadora, humanamente falando, e humanamente falando nada poderia ser feito por ele, até porque faltava até boa vontade dos seus conterrâneos. Alguns até tentaram amarrá-lo com cadeias, mas ele quebrou as cadeias e simplesmente agora estava solto no cemitério, se flagelando. Sendo assim, um escândalo para aquela região, um escândalo para aquela cidade. Mas a sua história muda completamente quando ele encontra Jesus, ou quando Jesus o encontra. O versículo 6 nos informa que quando este homem viu Jesus de longe, correu ao seu encontro. E o seu comportamento pode ser até um pouco difícil de entender. Ao que tudo indica, ele corre até Jesus com intenções hostis. Lembremos, ele está endemoniado. Talvez como ele estava acostumado a fazer com outras pessoas que por ali passavam. Mas o texto revela que ele toma uma atitude surpreendente, porque ele se prostra aos pés de Jesus e o adora. Quando este homem começou a se dirigir para o grupo dos discípulos, ele talvez não havia ainda reconhecido o líder dos discípulos. Quando, de uma maneira que ultrapassa o entendimento humano, ele o reconheceu, a sua primeira reação, devido à divindade, devido à majestade de Cristo, foi de um temor respeitoso, resultando em uma prostração diante do Senhor. E aí logo em seguida, após esta reação, esse prostrar-se perante o Senhor, parece que ele volta à sua primeira intenção e no tom hostil de ira, ele pergunta a Jesus, ele faz a seguinte pergunta a Jesus, versículo 7, exclamando com alta voz, ele diz: "Que tenho eu contigo, Jesus, Filho de Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes." Então, quando o demoniado refletiu sobre o fato de quem era Jesus e que Jesus de fato era o seu oponente, ele expressou nesse momento um sentimento de raiva, frustração, desespero, fazendo este questionamento ao Senhor. E após isso, conforme o versículo 9, inicia-se um pequeno diálogo entre o demônio ou a legião de demônios, ou seja, aquele homem tinha dentro de si pelo menos 6.000 espíritos imundos, e o Senhor Jesus, que havia mandado esses demônios, esses espíritos imundos, deixar aquele homem. Os espíritos imundos, os demônios, obedecem à voz do Senhor. Saíram daquele homem, entrando por permissão do Senhor Jesus em porcos que estavam por ali, e esses porcos caíram despenhadeiro abaixo. Assim, através do seu poder, do seu amor, da sua soberania, com um gesto simples, Jesus libertou aquele homem. E no versículo 5, no versículo 15, aquele homem vai aparecer agora, não mais acorrentado, não mais nu, não mais se flagelando, mas vai aparecer no versículo 15, assentado, vestido e em perfeito juízo, alvo do amor libertador de Jesus. Aplicando para a nossa realidade, ainda hoje Jesus atua libertando indivíduos. Cada conversão é um milagre, pois alguém foi liberto da condenação e do domínio do pecado. Jesus tem o mesmo poder, portanto, apresentemos diante dele
toda a nossa vida, toda a nossa situação. Talvez situações que para você já sejam situações perdidas. Mas veja, Jesus é Deus e Ele tem poder de restaurar todas as coisas. Aqui nós vimos a ação libertadora de Jesus. O que é que te aflige? O que é que está trazendo sofrimento a você? Que situação você diz assim, não tem mais jeito, porque eu já tentei todas as formas de me livrar dessa situação, de resolver essa situação. Eu não tenho mais esperança, eu já fiz tudo o que eu podia fazer e não consegui. A pergunta é, você já entregou tal situação a Jesus? Você já apresentou a Jesus em oração? A Bíblia conta a história de uma mulher que há alguns anos sofria com uma terrível hemorragia. E a Bíblia diz que ela gastou todo o seu dinheiro, todo o seu recurso, indo de médico em médico. E não ficava boa, até que encontrou Jesus e tocou em Jesus, e Jesus o curou de forma imediata. Nós vemos também outros personagens que foram também libertos dos demônios, porque o Senhor Jesus tem autoridade sobre eles. Então, Jesus é aquele que liberta, porque Ele é o libertador. Portanto, busque a Jesus. Apresente sua vida a Ele. Apresente sua família a Ele. Porque, de fato, Jesus continua o mesmo. E Ele tem poder para libertar, para quebrar toda e qualquer algema, toda e qualquer corrente, tudo aquilo que prende a nossa vida. Jesus é o libertador. Mas, em último lugar, nós dissemos que iríamos analisar esse texto quadro a quadro. Nós dissemos, então nós vamos ver agora a parte final desse texto. Nós vamos ver agora a surpreendente reação dos cidadãos. Nós vimos a situação desesperadora daquele homem, nós vimos a ação libertadora de Jesus e, por fim, veremos agora a surpreendente reação dos cidadãos da cidade. Eu vou ler do versículo 14 até o versículo 17, diz assim: Os porqueiros fugiram e anunciaram na cidade pelos campos. Então saiu o povo para ver o que sucedera. Indo ter com Jesus, viram o endemoniado, o que tivera a legião, assentado, vestido, em perfeito juízo, e temeram. Os que haviam presenciado os fatos contaram-lhes o que acontecera ao endemoniado e acerca dos porcos. E entraram a rogar-lhe que se retirasse da terra deles. Versículo 18 eu vou ler. Ao entrar Jesus no barco, suplicava-lhe o que for endemoniado que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, não lhe o permitiu, mas ordenou-lhe: Vai para a tua casa, para os teus, anuncia-lhes tudo o que o Senhor te fez e como teve compaixão de ti. Então ele foi e começou a proclamar em Decápolis tudo o que Jesus lhe fizera, e todos se admiravam. Eu li até então o versículo 20 para que nós possamos assim entender o todo da mensagem, mas eu quero destacar agora a surpreendente reação dos cidadãos, que vai do versículo 14 ao versículo 17. Pois o texto nos mostra que após esta grande libertação realizada pelo Senhor Jesus, algo inesperado aconteceu por parte do povo da cidade. Isto porque, ao invés de ficarem felizes, maravilhados pelo poder do Senhor, que transforma radicalmente a vida de um homem, libertando de uma terrível situação, o texto nos diz que eles ficaram, em primeiro lugar, possuídos de temor. Mas não foi um temor reverente, um temor transformador, que os fez buscar Jesus, confessar Jesus como Deus, como Senhor, mas não, foi um temor, foi um medo carnal. E em seguida, eles começaram a narrar a outras pessoas o que Jesus tinha feito ao endemoniado e também aos porcos. Lembremos, os porcos caíram do despenhadeiro abaixo, todos com os espíritos que estavam outrora naquele homem. E aí Marcos não registra esta última frase à toa. Pelo contrário, aquilo que Jesus havia feito aos porcos, por incrível que pareça, falou mais alto aos olhos e mentes e corações daqueles homens do que a ação libertadora de Jesus. Eles lamentaram mais os porcos perdidos do que celebraram aquele homem que estava liberto. Perceba, eles poderiam, a partir daquele ato de Jesus, da ação libertadora do Senhor Jesus, levar para o Senhor Jesus os enfermos da cidade, todos os deficientes, poderiam levar também outros endemoniados. Enfim, eles poderiam aproveitar aquela situação porque Jesus está ali. O Deus encarnado estava ali, operando, manifestando a sua graça, amor e poder. Mas não, eles não reconheceram o Senhor Jesus como benfeitor. Pelo contrário, eles começaram então a, de alguma forma, se queixar. E o versículo 17 vai dizer
que entraram a rogar-lhe que se deixasse, ou melhor, que se retirasse da terra deles. Ou seja, ao invés de aproveitar a presença do Senhor, eles pediram para que Jesus fosse embora da cidade, porque eles estavam lamentando os porcos que haviam se perdido. Para eles, Jesus deveria ir embora dali o mais rápido possível, para que a vida seguisse o curso normal, cada um vivendo a sua vida, sem parar para pensar que existe um Deus que atua em nossas vidas e um Deus a quem devemos prestar contas. Eles queriam viver suas vidas como se Jesus não existisse, como se aquilo que tivesse acontecido ali, que aconteceu ali, fosse apenas mais uma história. E eles pedem então para que Jesus vá embora daquela cidade. Eles então estão valorizando mais os bens materiais do que a restauração, a alegria de alguém que acabara de ser redimido. Aplicando para a nossa realidade, infelizmente essa reação é mais comum do que a gente imagina. As pessoas até querem ouvir ou receber algo de Jesus, desde que as implicações do Evangelho para a vida comum diária não sejam enfatizadas, desde que não haja perdas de alguma coisa. Elas querem os benefícios, desde que não haja perda. O homem foi salvo, os porcos se perderam, eles lamentaram a perda. Muitas pessoas querem Jesus, mas elas não querem entregar a vida a Jesus, para que Jesus tome conta. Elas querem apenas os benefícios, mas querem continuar donas da sua própria existência. E não dá, porque Jesus, somente Ele tem que ser o Senhor da nossa vida. Então temos aqui a surpreendente reação dos cidadãos daquela terra. Lamentaram os porcos e pediram para que Jesus fosse embora de sua cidade. Concluindo, nós iniciamos no início falando daquele adágio popular que diz: pau que nasce torto, morre torto. Ou seja, para muitas pessoas há situações que são irremediáveis, que não pode existir nenhuma transformação. Mas eu penso que aqueles que advogam este adágio, que defendem esta realidade, se esquecem de que Jesus o Nazareno era um carpinteiro. Sobretudo um carpinteiro de vidas, que pelo seu poder transformador pode realmente, a partir de algo torto, defeituoso, sem valor, transformar em algo que tenha valor, em vaso de honra. Pegar um vaso de desonra e transformar em vaso de honra. Jesus tem esse poder, porque Ele é Deus, e Ele é o Deus libertador. E aos versículos 18 a 20 que nós já lemos, nos mostra essa realidade. Aquele homem está agora são, aquele homem está agora salvo, aquele homem está agora vivendo normalmente, e ele pede para seguir Jesus. Jesus diz: não, vai para a tua terra, conta para os teus o que Deus fez por ti. E o texto diz que aquele homem então vai e começa a pregar e proclamar em Decápolis, ou seja, uma região de 10 cidades, tudo o que Jesus lhe fizera, e todos se admiravam com aquela história. Ou seja, a partir da ação de Jesus libertador, aquele homem, outrora endemoniado, outrora escândalo na sociedade, passou agora a ser um servo de Deus, alguém que está restaurado, vivendo a nova vida, porque quem está em Cristo é nova criatura. Portanto, que você possa ter entendido e que você possa crer e experimentar em sua vida a ação de Jesus, o libertador. E assim você entrega a sua vida a Ele, sua família a Ele, todas as situações a Ele. E a despeito daquilo que você tenha que abrir mão, porque certamente o Senhor vai mostrar para você situações que precisam ser deixadas de lado para que você possa então viver a vida junto a Ele, você possa manter o foco e não lamentar as perdas como aqueles homens daquelas cidades lamentaram os porcos em detrimento da boa ação do Senhor Jesus. Entregue sua vida a Jesus. Jesus é Deus, Ele é o libertador. E quem está em Cristo é nova criatura, assim diz a palavra do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor, porque para Ele não há situação perdida, não há situação demasiadamente difícil. Jesus pode transformar toda e qualquer situação. Ele continua o mesmo. Nós vamos ouvir agora uma canção com o grupo Prisma Brasil, Um Milagre, Senhor.
17h52, voltamos com o programa Palavra Verdadeira. Voltamos com o versículo do dia, Evangelho de João, capítulo 8, versículo 36. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Repetindo, se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Nós vimos aí que Jesus é o libertador. Nós vimos o Senhor libertando um homem que estava endemoniado, o chamado endemoniado gadareno. Jesus o liberta de uma situação terrível. Jesus restaura aquele homem. Nós vimos isso. E que bom saber que Jesus continua o mesmo. E Ele pode transformar, Ele pode mudar também a sua história. Como eu falei, muitas pessoas vivem presas em seus vícios, em suas escolhas, em seus pecados. Jesus pode libertar. Entregue sua vida a Jesus. Nós estamos nos encaminhando para o término do nosso programa, mas não sai daí. Temos um convite especial a fazer a você que está nos ouvindo. Vamos ouvir agora mais uma canção. Isaías 9, canta Rodolfo Abrantes. Menino nasceu como um filho se nos deu. Ele é o próprio Deus e vive em mim. Debaixo de suas asas eu me escondi. E o seu nome é maravilhoso. Glória ao príncipe da paz. O céu começa a se abrir, toda a terra se dobrou a ti. Cristo, Rei dos Reis, veio nos buscar. Leva-nos em tuas mãos pelas portas da cidade. Na Nova Jerusalém, tua noiva vai entrar.
Debaixo de suas asas eu me escondi, e o seu nome é maravilhoso. Glória ao príncipe da paz. O céu começa a se abrir, toda a terra se dobrou a ti. Cristo, Rei dos Reis, veio nos buscar. Leva-nos em tuas mãos pelas portas da cidade, da Nova Jerusalém, tua noiva vai entrar. O céu começa a se abrir, toda a terra se dobrou a ti. Cristo, Rei dos Reis, veio nos buscar. Leva-nos em tuas mãos pelas portas da cidade, na Nova Jerusalém, tua noiva vai entrar. O céu começa a se abrir, toda a terra se dobrou a ti. Cristo, Rei dos Reis, veio nos buscar. Leva-nos em tuas mãos pelas portas da cidade. Você ouviu aí com Rodolfo Abrantes a canção Isaías 9. Chegamos assim ao término do nosso programa, chegamos ao fim do nosso programa nesta tarde. Agradecer a você que esteve nos ouvindo, mais uma vez aqui nos desculpar por essa questão aí do áudio, a dificuldade, mas graças a Deus deu certo. Já recebemos aqui informações de que o YouTube já está com o áudio, você está então acompanhando, então graças a Deus por isso. Queremos agradecer a sua companhia e solicitar que você esteja conosco todas as sextas-feiras, das 17 até às 18 horas. E que você seja também um ajudante, no sentido de que você possa espalhar e avisar então da nossa programação, compartilhar, enfim, para que outras pessoas possam ouvir a palavra do Senhor. A nossa intenção é levar a palavra aos lugares mais distantes, aquelas pessoas que de outra forma não ouvirão a palavra. Então que você possa nos auxiliar nesse sentido, para que a palavra chegue até elas e assim possamos ouvir mensagens como a de hoje, que ressalta o fato de Jesus ser o libertador. Quantas pessoas estão aí aprisionadas, precisando da libertação, e Jesus é aquele que nos liberta. Louvado seja o nome do Senhor. Quero aqui passar a nossa agenda esse final de semana. Nós temos próximo domingo, 9 da manhã, Escola Bíblica Dominical. Nós temos 18h30 também o nosso culto de adoração ao Senhor. Lembrando que por ser o primeiro domingo do mês de julho, teremos a celebração da ceia. Então 9 da manhã, a Escola Bíblica Dominical, 18h30 o nosso culto de adoração. E na semana nós temos 18h30 reunião de oração no templo e 19 horas o nosso estudo bíblico, que também é transmitido pelo YouTube. Você pode também acompanhar em nosso canal. Fica aqui, portanto, nosso convite para você estar conosco ou nos acompanhar nas transmissões que nós também fazemos. Quinta, 19 horas o estudo e o nosso culto solene, 18h30. Estaremos de volta na próxima sexta, se o Senhor permitir,
a partir das 17 horas. E agora fico com mais uma canção. Eu me despeço com a canção Nova Criatura, Kleber Lucas. Deus abençoe a sua vida. Forte abraço a todos e até a próxima sexta, se o Senhor permitir. É tua vida, tudo que sou é totalmente teu, Senhor. O meu presente, o meu futuro te entreguei, e o meu passado afoguei no mar do esquecimento do Senhor. Nova criatura sou, nova criatura. Eu não sou tudo que você precisa, ainda não sou tudo aquilo que eu queria ser. Mas uma coisa eu sou, não abro mão não. Nova criatura sou, nova criatura. Eu sou nova criatura, nova criatura. Eu sou nova criatura, nova criatura eu sou. A minha vida é tua vida, tudo que sou é totalmente teu, Senhor. O meu presente, o meu futuro te entreguei, e o meu passado afoguei no mar do esquecimento do Senhor. Nova criatura sou, nova criatura. Eu não sou tudo que você precisa, ainda não sou tudo aquilo que eu queria ser. Mas uma coisa eu sou, não abro mão não. Nova criatura sou, nova criatura. Eu sou nova criatura, nova criatura. Eu sou nova criatura, nova criatura eu sou. Aquele que está em Cristo já morreu pro mundo. Aquele que está em Cristo vive pra Deus sim. Eu sou nova criatura, nova criatura. Eu sou nova criatura, nova criatura eu sou. Nova criatura, nova criatura. Eu sou nova criatura, nova criatura sou. Eu sou nova criatura, nova criatura eu sou. Eu sou nova criatura, nova criatura eu sou. Eu sou nova criatura, nova criatura sou. Eu sou nova criatura, nova criatura eu 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 sou. Eu sou. Nova criatura eu sou. ZYX 808, canal 285, rádio.